é Silvio Arcuri, sou advogado e professor universitário. Gostaria inicialmente de parabenizar a iniciativa da Universidade Estadual de Goiás e das instituições parceiras nesse projeto de extensão Direito UEG na Rede, que leva em tempos de Covid-19 conhecimento jurídico à comunidade acadêmica e também à comunidade e à sociedade em geral. Faço os meus agradecimentos aos ilustríssimos professores Douglas Santos Metzacasa, da Universidade Estadual de Goiás, a professora Alessandra Trevisan Ferreira, da Faculdade Pitágoras, a professora Mariana Moreno do Amaral, da Univar, e o professor Tiago César Giazzi, da Faculdade Catuaí, que me fizeram o honroso convite para esse diálogo com os senhores acerca de estelionato previdenciário em tempos de Covid-19. E essa realidade nos traz uma percepção interessante, porque nós vivemos em uma ambiência de solidariedade social, não poderia ser diferente, e diante de uma necessidade de efetivação de um Estado democrático de direito, de uma sociedade livre, justa, fraterna, solidária, nós temos mecanismos de inclusão em tempos de crise. E é por isso que o governo federal veio a estabelecer uma possibilidade de deferimento do chamado auxílio emergencial àquelas pessoas que estão em uma condição de vulnerabilidade, que estão impossibilitadas do exercício do trabalho, notadamente em tempos de isolamento social. Nós tivemos até a data de ontem, dia 26 de abril de 2020, nada menos de que 90 milhões de pessoas vieram a solicitar o pagamento do benefício, já aprovado para 48 milhões de brasileiros, que poderão fazer jus a um auxílio emergencial transitório de R$ 600 mensais, especialmente agora para os primeiros 3 meses de crise, desde que satisfaçam a certos requisitos que são, dentre eles, ter mais de 18 anos, não ter um emprego formal, ter uma renda familiar que não supere ao valor individual de R$ 522,50 ou R$ 3.135, que não tenha tido rendimentos tributáveis no ano de 2018 de R$ 28.559,70, que seja ali um contribuinte individual ou um trabalhador informal, que não esteja recebendo seguro-desemprego, enfim, há uma possibilidade de postulação desse benefício para essas pessoas que estiverem agora nesse perfil que foi estatuído pelo governo federal. Ocorre que, historicamente, numa condição ou em um tempo de vulnerabilidade social e também do governo que precisa confiar nessas informações que lhes são colocadas, mesmo porque os benefícios são requeridos por meio da rede mundial de computadores e ali há uma inserção de dados no sistema por aquele que é postulante do benefício ou de alguém que assim o faça por ele. O governo deverá acreditar ou confiar especialmente nessas informações, porque nem todas poderão ser aferidas pelos sistemas computacionais do governo, que também armazenam dados relativos aos contribuintes, pelo cadastro de pessoa física da Receita Federal do Brasil. E daí surge, infelizmente, a possibilidade de práticas golpistas e que vão ser convergidas posteriormente ou serão ali todas tuteladas pelo direito penal, que tem tipos penais atinentes a essas práticas, notadamente a descrição típica do artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal, que versa sobre o estelionato
previdenciário. Muitos poderão dizer, mas será possível em tempos de vulnerabilidade, não é, essas práticas? Olha, será muito possível, mesmo porque, historicamente, a própria Previdência Social, que também concede auxílios a vulneráveis, a miseráveis, sempre foi vítima dessas práticas. O Instituto Nacional de Seguridade Social e o governo federal, nessa situação de agora, vem inclusive reclamando de que diversos benefícios não foram concedidos porque o governo deve aferir por meio dos seus agentes ali pedidos que são notadamente incabíveis diante dessa realidade prática ou dessa situação atual. E é por isso que nós temos essa percepção de que a prática de estelionato previdenciário acaba sendo recorrente dentro desses quadros também de epidemia, de uma situação jurídica excepcionalizada, de regimes jurídicos transitórios, emergenciais, e esse que nós vivemos em tempos de agora. Em relação à possibilidade do crime de estelionato, nós temos historicamente um ideal acerca do tipo penal que vem lá desde os romanos, porque nós tínhamos a figura do dolus malus, ou seja, daquela má-fé, daquele comportamento intencional de lesar o outro, causando um prejuízo patrimonial. Então, a figura do dolus malus sempre foi relacionada ao tipo penal de estelionato, que é um tipo penal, de certa parte, aberto, mesmo porque o estelionato ele comporta diversas realidades. E no Brasil, atualmente, no artigo 171, que diz lá da figura do estelionato de obter para si ou para outro uma vantagem econômica indevida por meio da prática do ardil, da fraude ou de qualquer outro meio fraudulento que faz com que a vítima incorra em um erro circunstancial. Se a vítima soubesse dessas realidades, não é? Daquelas realidades que estão subjacentes ou que são escondidas diante de um aspecto de uma simulação de algo que venha a ser desenvolvido pelo escroque, como dizia Nelson Gria, o estelionatário, aquele também estelionatário que se fala no italiano, escrocker, então também no direito inglês, que faz com que a vítima incorra nesse erro. Na hipótese do estelionato previdenciário, nós temos o quê? Um órgão de governo, uma entidade de direito público incorrendo em erro por obra do agente. Aqui o que nós teríamos? Nós teríamos como uma atividade ou com um comportamento, um crime meio para se atingir o estelionato, aquela inserção de dados falsos no sistema. Até interessante nós destacarmos essas realidades porque o estelionato poderá ser praticado por qualquer um, por aquele que será beneficiário, que vai aferir, não é, que vai receber o benefício assistencial, como também por aquele que possa auxiliá-lo na obtenção do benefício. Na figura do artigo 171, nós temos lá a figura mandamental, do preceito fundamental, então, do estelionato, com uma pena que vem no seu preceito secundário de 1 a 5 anos e a possibilidade do aumento a majorante no parágrafo 3º de até 1/3. É muito comum nos crimes praticados, em especial contra a Previdência Social, que um terceiro venha a auxiliar na prática do crime. E o terceiro também irá responder pela figura do estelionato previdenciário, ainda que não venha a contribuir, não venha a receber, o benefício. Ele muitas vezes acaba recebendo, não é? Ele contribui para a prática do crime recebendo alguma paga, alguma compensação financeira daquele que vem a angariar o benefício. E daí nós temos também uma figura interessante se nós tivermos a inserção de dados falsos por obra de um funcionário público, que seria, não é, aquela figura do artigo 313-A do Código Penal, inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos para, então, alterar, excluir indevidamente,
dados corretos do sistema informatizado dos bancos de dados da administração pública com o fim de obtenção de vantagem devida para si ou para outrem, para causar dano à administração, pena de 2 a 12 anos. Olha, se um funcionário público autorizado, não é, que tiver acesso aos sistemas da Dataprev vier a contribuir para que alguém receba indevidamente esse benefício, ele vai responder pelo crime do artigo 313-A, que é um crime contra a administração pública praticado pelo intraneus, por aquele que é funcionário público. Como funcionário público é elementar do tipo penal, se ele vier a facilitar que um terceiro, que no caso não é funcionário público, obviamente, que vai receber esse benefício assistencial, esse terceiro, que é o extraneus, que não é funcionário público, tendo conhecimento dessa condição de funcionário público daquele que está atuando para auxiliá-lo a receber indevidamente o benefício, então também responderá pelo crime do 313-A, como se funcionário público fosse, por força da aplicação do artigo 30 do Código Penal, que diz que as circunstâncias de caráter pessoal são incomunicáveis, salvo quando elementares do tipo penal. Aqui, a meu ver, como se trata de elementar do tipo penal, então esse beneficiário, quando receber um benefício alcançado fraudulentamente, vai responder pelo tipo penal mais grave do 313-A. Mas para a maioria dos casos penais, nós teremos aqui o próprio beneficiário ali inserindo informações, como seria uma possibilidade, não é? Que é um documento que ele acaba assinando virtualmente de uma falsidade ideológica. Ele diz, por exemplo, olha, sou trabalhador informal para receber o benefício, esse auxílio assistencial. E essas realidades depois, se elas forem ali constatadas, notadamente pelo governo federal, deverão ser encaminhadas para a Polícia Federal e para depois a Justiça Federal, então analisar os casos penais relativos às suas práticas. Nós temos algumas percepções interessantes dentro da ideia do estelionato previdenciário, em que nós teremos aqui como elementares do tipo penal. O tipo subjetivo é o dolo, a vontade livre, deliberada, consciente, a má-fé, o dolus malus, que deverá integrar o tipo penal. Não há, por exemplo, a responsabilização do estelionato a título de culpa. É interessante que, aqui no tipo objetivo, nós teremos induzindo ou mantendo em erro, não é, alguém para obtenção dessa vantagem econômica indevida. Então, o crime pode ser praticado por qualquer um e pode ser praticado contra uma pessoa física, contra uma pessoa jurídica, uma entidade de direito público, como nós temos nessa hipótese que nos é proposta. É interessante aqui destacar que induzindo ou mantendo alguém em erro. Por que eu quero destacar essa realidade? Porque o estelionato, ele é, em regra, um crime instantâneo, mas quando praticado contra uma entidade de direito público para receber, na hipótese, um pagamento mensal, como se dá nos casos de aposentadoria fraudulenta, em que o sujeito vai lá e leva documentos falsos, não é, a pretexto de ter trabalhado em alguma empresa, não é, como aqui também insere, não é, informações falsas, utilizando-se de uma falsidade ideológica e mantendo em erro o órgão, que é o órgão previdenciário, ou aqui no caso nós teremos o governo federal. Esse crime será um crime instantâneo de efeitos permanentes. Por quê? Porque a atividade vai se protrair durante o tempo, não é? Nós teremos aqui o recebimento do benefício não apenas por um mês, mas 2, 3 meses, no mínimo, é que já foi divulgado que os beneficiários estarão fazendo, não é, jus a essa assistência, uma assistência
emergencial, não é, desse auxílio emergencial. E daí, durante aquele recebimento, nós teremos então o governo sendo induzido e manutenido ao erro. Essa realidade é bastante interessante, porque nos crimes patrimoniais, o estelionato ele tem essa diferenciação. Tanto que os estelionatários eles acabam se vangloriando de que se tratam do príncipe ou dos príncipes dos criminosos. Por quê? Porque se nós imaginarmos um crime contra o patrimônio, o furto, por exemplo, no furto o próprio agente vai e subtrai a res furtiva. Aqui não. Aqui a vítima é induzida a um erro sobre as circunstâncias, e daí a vítima vai e entrega, não é, o benefício, a res, enfim, é entregue pela própria vítima para o estelionatário. E daí acaba acontecendo que, quando o crime não é, se desenvolve nessa forma, o pagamento é feito mensalmente pela instituição pública, nós teremos o quê? A possibilidade de prisão em flagrante. Porque a todo momento, imaginemos lá, o sujeito quando ele vai e recebe o benefício fraudulento ou uma aposentadoria fraudulenta, no caso aqui o auxílio não é emergencial, ele está em situação de flagrante. Por quê? Porque há uma permanência delitiva durante todo esse período em que se desenvolve a atividade criminosa que se protrai no tempo. Também por força disso, temos aquelas regrinhas. Se surgir durante o período de permanência delitiva, não é, e se tornar vigente uma lei penal mais grave, essa lei penal mais grave também será aplicável à hipótese do caso penal. São aquelas regras aplicáveis aos crimes permanentes que serão aplicáveis aqui na hipótese do estelionato, que é uma forma de estelionato previdenciário, também crime ali que nós teremos instantâneo, mas com efeitos permanentes. Essa ideia é bastante interessante. Em relação à prescrição, nós teremos um aumento de pena, ou a pena de 1 a 5 anos poderá ser de 1 ano e 4 meses até 6 anos e 8 meses. Então, por que nós temos no parágrafo 3º essa causa especial de aumento de pena, que também vai interferir no período da prescrição, que passará a 12 anos. Temos uma realidade bastante interessante, que o STJ já vem decidindo, o Superior Tribunal de Justiça, em casos de estelionato previdenciário. Aquele terceiro que contribui para o estelionato previdenciário, e é muito comum essa prática, o estelionatário, nós temos ali inclusive organizações criminosas atuando nessas práticas, o estelionatário ele vai e acaba montando um pedido, um processo, para que aquele que não tinha condições de receber o benefício venha a recebê-lo. E daí ele recebe um percentual, então, do valor recebido por aquele beneficiário que, na realidade, não teria condições de aferir, de receber o benefício. Nós temos o STJ considerando que o prazo prescricional para o beneficiário, se nós tivermos uma hipótese de coautoria delitiva, o prazo prescricional será contado diferentemente, porque será crime instantâneo para aquele que contribui. Imaginemos, alguém vai lá e fornece, não é, um documento falso relacionado a um período trabalhado, ou uma declaração falsa de que, não é, aquele que vai postular o benefício, então, esteve numa condição que venha se encaixar na norma previdenciária, não é, que está doente, ou, por exemplo, aquele que vai e monta, que profissionalmente atua dessa forma, pode ser até um advogado, um contador. Esse advogado ou contador que age, não é, fraudulentamente para que o terceiro venha alcançar o benefício, pratica um crime instantâneo. O que significa isso? Se ele hoje monta um pedido do benefício assistencial, não é, ele terá, não é, com o deferimento do benefício, a consumação do crime
terá a contagem do prazo de prescrição a partir dessa data. Imaginemos 27 de abril de 2020. Aquele que recebe o benefício fraudulentamente, ciente de que o pedido era um pedido fraudulento, ele terá o início da contagem da prescrição somente após o encerramento da atividade delitiva. Imaginemos que ele deixou de receber o benefício no mês de junho ou julho. A partir de julho é que vai correr o prazo prescricional para o beneficiário do pagamento indevido. Algumas questões interessantes. Nós poderemos ter a aplicação da figura do arrependimento posterior, artigo 16 do Código Penal. Imaginemos que, de uma maneira voluntária, antes do recebimento da denúncia criminal, venha a ser ressarcido o erário público, o governo federal, daquele pagamento feito indevidamente. O sujeito vai, se arrepende e paga. Ele vai ter uma redução de pena de 1/3 a 2/3, e essa redução também poderá interferir e irá interferir no prazo prescricional. Por quê? Daí nós teremos uma pena também em abstrato reduzida, e essa pena reduzida poderá se dar ali. Nós consideramos, inclusive pela pena mínima, uma possibilidade de restar prescrito o crime na forma do artigo 109, 6º do Código Penal, porque a pena mínima poderá ser inferior à pena de 1 ano. E daí se daria prescrição em até 3 anos, também a depender da hipótese, pela pena em concreto. Nós temos aqui, pela figura do artigo 171, a impossibilidade de aplicação do benefício em termos de processo penal da suspensão condicional do processo. Impossibilidade porque a pena mínima vai ser superior a 1 ano e não estaria dentro da perspectiva da Lei 9.099 de 95, do artigo 89. Mas é possível sim a realização de um acordo de não persecução penal com base na Lei 13.964 de 2019. Nós temos aqui essa lei por força desse pacote anticrime, então a possibilidade de aplicação para aqueles crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, com uma pena inferior a 4 anos. É interessante destacar que para a verificação dessas realidades, você vai me dizer, mas você disse que o estelionato previdenciário a pena vai ser de 1 ano e 4 meses a 6 anos e 8 meses. Sim, só que no Código de Processo Penal, na figura do artigo 28A, no parágrafo também 1º do artigo 28, vai se dizer que nós poderemos ali, diante das circunstâncias do caso concreto, analisar qual seria a pena aplicável. Então imaginemos aquele que é o estelionatário, o agente que é primário de bons antecedentes, já antevendo a aplicação de uma pena mínima para a hipótese de 1 ano e 4 meses, que nós teremos, por exemplo, para diversos casos penais, o Ministério Público, como a pena será inferior a 4 anos, poderá desde logo fazer um acordo de não persecução penal. E daí, cumprindo as condições do acordo, não haverá uma sentença penal condenatória, desde que seja feita a reparação do dano à vítima, a prestação de serviços à comunidade ou o pagamento de pena pecuniária, especialmente aqui a possibilidade, inclusive, de que esse agente venha a fazer o pagamento de cestas básicas ou de valores a título também de valores de natureza alimentar em prol de instituições de necessitados. Uma realidade interessante sobre a sentença penal condenatória, que irá determinar, obviamente, a reparação do dano e a restituição de valores. Mas temos uma percepção. Por quê? Porque poderá esse crime ser praticado por um terceiro. Imaginemos, o terceiro golpista vai e se utiliza de alguém, dos dados desse alguém, para que esse alguém venha receber o benefício fraudulentamente.
mas esse alguém vulnerável, não é, ali pobrezinho, acaba agindo de boa fé. E daí o estelionato previdenciário será praticado apenas por aquele que vai e postula o benefício e não por aquele que venha receber o pagamento indevidamente. Como há uma natureza de alimentos, não é uma natureza alimentar para esse tipo de pagamento, aquele que o recebe de boa fé, ele não estará obrigado à repetição, ou seja, ao ressarcimento, pela natureza alimentar do pagamento, que é irrepetível. Tivemos uma decisão interessante do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que foi assim emendada: previdenciário, ação rescisória, restituição de valores, impossibilidade, boa-fé, natureza alimentar. Não tendo o INSS comprovado a má-fé da segurada na obtenção do benefício previdenciário através de terceiro, ou seja, terceiro quem postulou o benefício, descabe a devolução dos valores recebidos de boa-fé. Olha, em linhas gerais, dentro do tempo que nos foi permitido, creio que há uma possibilidade de uma leitura acerca desses institutos e desse tipo penal de estelionato previdenciário, notadamente, que poderá ter sim uma incidência em inúmeros casos penais diante dessa vulnerabilidade da sociedade em geral, das pessoas que precisam sim alcançar esse benefício para poder, então, também dentro de um mecanismo de inclusão, fazer, não é, frente às suas necessidades e também diante de uma vulnerabilidade que se tem do próprio sistema de Estado dentro dessas condições atuais e pelo que nós já estamos recebendo como notícia de milhares, milhões de benefícios que foram postulados sem que, não é, as pessoas tivessem condições ou estivessem dentro de uma condição, enfim, não é, se fosse feita uma triagem, não é, ali pessoalmente já seriam indeferidos. Então, há certamente pedidos de má-fé que deverão depois ser objeto da justiça penal. Olha, desejo muita saúde a todos os senhores que continuem estudando os temas de direito penal e de processo penal. Um forte abraço a todos vocês.